E aí nosso sentimento é tocar em um ponto específico e depois, quem sabe, também fazendo assim uma abertura para outros irmãos poderem também depois vir, né, com liberdade, poder compartilhar também aquilo que, né, o Senhor colocar no coração dos irmãos. Eu vou ler novamente esse texto que para nós é áureo, Atos capítulo 15. Nós vamos falar algo sobre... Vamos lá novamente no versículo 28. O assunto do concílio, né, em Jerusalém. Atos 15, 28. Então diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Senhor, nós encomendamos ao Senhor esse tempo, a palavra da sua graça. Nos encomendamos a nós mesmos, a Ti, que tanto dependemos do Senhor. Pedimos que o Senhor abra a porta da Tua palavra para nós, pelo ministério do Teu Santo Espírito. Nós não somos, de forma alguma, Senhor, adequados a nos aproximarmos da Tua palavra. Por isso nós confiamos tudo a Ti, debaixo do Teu sangue e do encabeçamento do nosso Senhor. Guarda-nos nesse tempo, ajuda-nos, fala-nos, edifica-nos. Nós oramos confiadamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então eu queria mencionar dois desses princípios que nós acabamos de ler. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. É interessante que, enquanto o nosso irmão meditava ontem, na introdução, ao mesmo tempo, essas coisas vinham ao meu coração e é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar, de repartir. Tem duas coisas muito claras que estão nesse texto. Elas são distintas, mas elas se mesclam, né, numa única verdade. Você pode abordar as duas coisas separadamente, mas é bom que elas andem juntas, porque devem ser observadas de uma forma conjunta. Elas convergem uma para a outra, né? A questão do nós, né, que é muito claro, essa questão do nós, essa questão coletiva. E, por outro lado, esse outro aspecto do espírito, que também é muito importante. Eu creio que se tirarmos um desses elementos, nós temos um grande desequilíbrio na obra de Deus. Não resta a menor dúvida disso, né? Então nós sabemos que uns têm bastante ênfase, gostam da ênfase no nós, no coletivo, e ele é verdadeiro, ele é bíblico. O problema é quando a ênfase está só nele, não é equilibrada pelo outro aspecto. Então é muito claro quando eles dizem pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tem algumas coisas que precisam nos chamar a atenção nesse texto. Uma delas é por que os apóstolos chegam a essa conclusão de que nos pareceu bem? De onde eles tiram essa conclusão? Isso também precisa ser meditado, porque não podemos em qualquer obra dizer pareceu bem ao Espírito Santo, a não ser que tenhamos a certeza de que pareceu bem ao Espírito Santo. Então eles sabiam que havia realmente esse parecer do Espírito Santo, não sabemos como. Provavelmente pode ter sido a partir de uma confirmação no Espírito, naquele sentido mais colegiado, entre os apóstolos, entre os irmãos mais velhos, etc. A Bíblia não entra nos detalhes de como eles chegaram à conclusão de que pareceu bem ao Espírito Santo, porque a gente não pode fazer qualquer obra somente tendo por base o nós e dizer que esse nós é suficiente para dizer que pareceu bem ao Espírito Santo, porque são coisas distintas. Pareceu bem ao Espírito Santo e por conta disso pareceu bem a nós, mas não sabemos como eles chegaram a essa conclusão. Mas deixa eu seguir com os irmãos fazendo uma avaliação prévia dessa questão do nós, como isso é importante e como está no coração de Deus. E depois, se o Senhor nos permitir, entramos um pouquinho
nessa questão do Espírito Santo. Se nós observarmos, a questão da coletividade e do chamamento coletivo, ele não é uma coisa do tempo. Ele não é uma coisa que começa na igreja. Ele acontece, entendo eu, naquilo que nós chamamos da realidade espiritual, daquilo tudo que Deus planejou desde a eternidade, né, em Cristo. E você vê acontecendo na igreja quando entra no tempo a realidade espiritual daquilo que Deus quis fazer. A igreja, digamos, é a realidade, né? A realidade da sombra do Antigo Testamento, mas não só da sombra do Antigo Testamento, mas ainda na eternidade no propósito. Porque a questão do coletivo, do colegiado, do nós, é sem dúvida algo que está no coração de Deus na eternidade. Porque aparece no planejamento, aparece no propósito. E o propósito ele vem antes da criação. Deus não criou para depois planejar. Ele primeiro planeja e depois cria. Então, meus irmãos sabem que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que cronologicamente ela vem depois do Gênesis, mas na revelação ela está antes. Então, toda vez que você se aproxima a carta aos Efésios, você tem que ter esse pano de fundo, que ele vai começar a falar de coisas antes do Gênesis, porque toda vez que a gente vai falar de começo, a nossa mente corre para o Gênesis. Mas as coisas não começaram no Gênesis, as coisas começaram no propósito, não é? Então, quando você tem Efésios capítulo 3, quando Paulo fala lá, já depois do versículo 10, quando ele fala agora pela igreja, multiforme sabedoria, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, e aí parece uma coisa da terra, que começou na terra, que teve origem na terra. Mas ele fala, no versículo 11, ele introduz, segundo o eterno propósito. Então ele conduz todo esse planejamento lá para a eternidade. Se houver um engenheiro entre nós, sabe que as coisas, na verdade, são assim. Um arquiteto, você não tem como fazer nada sem antes planejar. Não é? Isso falando das coisas naturais. Imagina a obra de Deus, se Deus não planejou. Então, quando Paulo, no capítulo 1 de Efésios, quando ele fala do tornar a encabeçar, porque esse é o propósito, né, dentro de Efésios, esse é um propósito crucial, de tornar a encabeçar em Cristo todas as coisas, ele está falando do mistério da vontade divina. Né? Lembram disso? Capítulo 1, versículo 9. Ele fala do mistério da vontade divina. Se é misterioso, é enigmático, logo não sabemos, está com Deus, está escondido com Deus. E onde está escondido com Deus esse mistério? Com Deus na eternidade, não com Deus no tempo. O tempo são as sementes, o tempo é a abertura no momento onde Deus quer introduzir o seu propósito. Então ele cria o tempo, nunca houve tempo, não é? Então você observa que Efésios 1:9, vai avaliando isso comigo, e vai tomando nota disso, que você vai observar que é um propósito que vai caminhando numa forma progressiva, para a gente aprender a dar valor e mais valor a esse aspecto do coletivo, porque o propósito é eterno, o propósito coletivo é eterno, o propósito coletivo é redentivo, não é? Ele está na criação, ele está na redenção, não é? Ele está depois na igreja, na realidade, no Novo Testamento, né? E também na revelação na Nova Jerusalém. Tudo Deus está fazendo de uma forma coletiva. A Trindade está provendo todas as coisas para que o propósito coletivo de Deus, né, de ter esse homem corporativo, então, por fim, ele tenha, né, como nós compartilhamos semana passada com os irmãos de Macaé, né, o tabernáculo de Deus entre os homens, quando Deus faz esse movimento em direção à terra e crava esse tabernáculo que é o seu próprio Filho. Não somente vindo até nós, essa é a vinda do tabernáculo, mas depois entre nós nos edificando como tabernáculo para demonstrar na Nova Jerusalém esse tabernáculo fincado entre os homens e aí para a eternidade futura. Então, nós precisamos dar bastante valor à obra cooperativa, à obra colegiada, à obra coletiva, muito valor. Claro que não podemos falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então vou voltar a dizer, não é que vamos dar ênfase e dizer que tudo que está fechado entre nós está fechado com Deus. Nós vamos precisar daquele outro ponto, aquele outro contraponto, que é o aval, a direção, não é? O esclarecimento, a luz do Espírito Santo, para que o que ocorrer no coletivo seja aprovado diante de Deus. Então você observa a primeira vez, em alguns versículos, citei esse, capítulo 1, versículo 9, né? Que fala da demonstração desse propósito oculto, que é essa palavra grande no grego, anakephalai sastais, que é tornar, encabeçar, reencabeçar, né, em Cristo todas as coisas. Esse todas está aí o coletivo, lógico que começa com a igreja,
Mas não somente com a igreja, ele fala de todas as coisas, uma abrangência bastante interessante. Esse é o primeiro aspecto. Depois você chega na criação. Então, se Deus tem um propósito, ele entra na esfera da criação. Na criação, você observa tanto com Adão, né, e ainda no primeiro versículo, um versículo que temos mencionado esses dias, né, esse versículo de que no princípio criou Deus todas as coisas. O Filho aparece aí, porque esse versículo ele está, de alguma forma, relacionado com Colossenses capítulo 1, versículo 15. Porque Paulo, quando menciona esse texto de Colossenses 1,15, ninguém sabe de onde Paulo tirou aquilo. Todo mundo sabe que Paulo está inspirado. É o Espírito Santo que está falando por Paulo. Mas baseado em que escritura? Porque em nenhum momento ninguém mencionou nada sobre essa questão que ele coloca aí, faz uma sequência muito interessante, colocando o Filho como centro desse propósito eterno, né? Vamos ler esse texto para que não fique somente nas nossas palavras. Esse segundo aspecto da vontade coletiva de Deus, para que a gente possa, irmãos, realmente dar a devida importância, porque isso depois vai aparecer nas palavras dos apóstolos, né? Apareceu ao Espírito e a nós. E esse a nós parece algo, uma palavrinha tão pequenininha, a gente pode passar rápido por ela, mas ela está relacionada ao propósito eterno de Deus. Então ela aparece na eternidade, ela aparece no tempo, ela aparece na tipologia, na sombra, né? Ela manifesta também na realidade e na revelação futura. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesse nós, a importância do nós, né? Eu creio que esse tempo que o Senhor nos permitiu tirar aqui para esses dias, para um dia e meio, 2 dias, é pouco, mas nós estamos vendo esse aspecto, né? E o Senhor está nos abençoando em trazer tantos irmãos para estarmos juntos nessa condição coletiva, nessa condição do nós. Amém? Não um sozinho, não é? Um sozinho não tem condição nenhuma. Na tipologia nós vamos ver alguma coisa depois, mas vamos aqui então mencionar esse texto de Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando acerca do Filho de Deus, essa revelação de que ele é a imagem, é o caráter, né? Aqui fala do comportamento. Ele não é só a essência, ele não é só Deus, ele é o comportamento de Deus. Quando ele anda na terra, é assim que Deus anda. Quando ele fala, é assim que Deus fala. Não é? Quando ele age, é dessa forma que Deus age. E quando ele vai embora daqui, ele diz que o testemunho desse que andou na terra não cessaria. Por quê? Porque ele nos deixaria aqui. Né? O cabeça iria, né? O cabeça iria, mas não iria ficar um corpo sem cabeça. Então, no Espírito, ele retorna. Claro que existe a sua segunda vinda, não é? A sua segunda vinda com poder e glória, a manifestação da sua vinda. Mas quando ele envia com seu Pai o Espírito, ele vem habitar dentro de nós. Não é? Ele está em nós. Então, a terra não ficou sem testemunho de Deus. A terra persegue, ela persegue com um testemunho bem debaixo das narinas do dragão, não é? O testemunho segue, e debaixo dessa sociedade que Deus chama de besta, segue o testemunho de Deus, porque Cristo está em nós. E Cristo em vós, a esperança da glória. Então no versículo 16 ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas. E esse é o texto que eu chamava a atenção. De onde Paulo tira isso? Que nele foram criadas todas as coisas. Paulo sabe que ele é Deus, e Paulo então sabe que ele estava na criação com Deus, o Elohim, né? O in, que indica a pluralidade, o Deus plural, não em essência, mas em pessoas. Né? Então Paulo sabe disso. Agora, essa primeira frase de que porque nele foram criadas, sabe de onde ele está tirando isso? Exatamente do Gênesis 1:1. Não tem outro lugar para ele tirar isso. Né? Bereshit, bara, Elohim, é a frase. Né? Então nós falávamos para os irmãos, Bereshit, essa palavra Bereshit, se você tira o B, que é a preposição, se você tira o B, fica reshit, né? Se você tira o sufixo it, lá no final da palavra, você fica com rosh. Rosh quer dizer cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Que não só ele estava lá criando juntamente com o Pai no Espírito, que nele, ele era o projeto, nele todas as coisas, no cabeça, poderia ser uma tradução alternativa. No cabeça foram criadas todas. Ele não só estava criando, ele era o modelo para tudo aquilo que Deus criava. Ele é o modelo arquitetônico de Deus. Isso é impressionante,
Porque ele não somente aparece como aquele que está com Deus planejando esse homem coletivo, o novo homem, a nova criação, mas mais do que isso, ele é o modelo para tudo aquilo que vai ser criado. Essa extensão de comunhão, de coletividade do coração de Deus, que Deus vai estender da Trindade a um corpo, que vai ser a igreja. Essa sociedade toda existe, irmão. Todos esses seres humanos estão na Terra, é para que desses seres humanos sejam tirados a igreja. Eles existem porque tem que existir a igreja. O dia que a igreja não tiver mais propósito aqui, eles também vão deixar de existir, de deixar de ter. Sentido já não tem mais, porque não há sentido fora de Cristo. Não é verdade? Não há nenhum sentido fora de Cristo, mas haverá um tempo, a necessidade ainda que a sociedade, como assim é chamada, esteja, para que Deus tire os seus até a sua contagem final, que só Ele conhece. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, nele foram criadas todas as coisas, porque todas as coisas nos céus, na terra, e aí ele diz visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, potestade, tudo foi criado, e aí então por ele e para ele. Veja a coletividade aí, está claro no texto. E ele é antes de todas as coisas, porque ele é o princípio. E não é o princípio no tempo, é o princípio na eternidade. Ele é Deus 100%, como é 100% homem. Quando o João fala em arqué, kairologos, lá no princípio era o verbo, e aí bate alguém na sua porta com uma maletinha e diz que quer te falar de Deus, e aí você fala, então pode falar. Ele fala, Jesus não é Deus. Poxa, mas vai começar por aí? Podia tentar me enganar de uma outra maneira, mas logo dessa? Nenhum filho de Deus pode ter esse engano no coração, irmãos. Essa é a base da nossa fé. Se ele não fosse Deus, nós não poderíamos ser perdoados. Esse é o primeiro critério dessa verdade, essa grande verdade. Se Deus não viesse aqui, porque o nosso pecado, o pecado do homem, seja ele na sua maneira, como queira, original, ou as consequências, pecado no plural, no singular e pecados no plural, seja qual for, ele primeiro é cometido contra Deus. Sim? Porque você está entrando com uma desordem num sistema que sempre teve organizado por Deus. Quando se aflige esse sistema que Deus organizou, você está atacando direto ao Criador. O nosso pecado atinge a Deus direto. Então, se vier alguém na terra para nos perdoar, esse alguém não é o arcanjo Gabriel, porque ninguém cometeu nada contra o arcanjo Gabriel. Tem que ser o próprio Deus. E assim ele veio. Que Deus maravilhoso. Se fosse eu, amassava o papel assim, ó, jogava fora. Mas Deus não tem esse coração. Deus tem um coração cheio de amor. Por isso que a ideia do hipercalvinismo supralapsário não pode ser aplicado no coração do crente. Não pode. Não é? Você não pode dizer que por Deus ter um caráter, por Deus ser soberano, ele bota quem ele quiser no inferno. Esse mesmo Deus soberano, ele tem caráter. E esse caráter não é dessa maneira. Sim? Ou não? É assim que você tem conhecido o caráter de Deus? As pessoas não vão para o inferno por conta e culpa de Deus, irmãos. Vão caminhando com as suas próprias pernas. E o Senhor sempre insistindo. Como disse o irmão Darby certa vez, então, se a luz bate na frente da pessoa, bom, essa pessoa é um eleito. E se virar as costas? Bom, então não era eleito. Não, a luz continua batendo nas costas dela. Deus nunca se vira para ninguém, somos nós que nos viramos para Ele. Não pode ser para conta de Deus um homem caminhar para o inferno. Isso está destinado ao diabo e os seus anjos, não ao homem. Se o homem vai para lá, é por sua conta e risco. Então ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Teu coração para aí e você era cheio de sonhos. Nós estamos dentro de um cristianismo contemporâneo onde as pessoas têm muitos sonhos, não é? E a gente não sabe nem o que vai ser amanhã, que dirá ter sonho para daqui a uma semana. Teus rins estão funcionando, teu coração, teu cérebro, porque tudo recebe vida dele. Amém? Amém. Tudo está vivo, respirando, todo o sistema ainda funciona porque ele permite que funcione. E poderíamos andar até um pouquinho mais e dizer até o próprio diabo tem vida porque ele é permitido ter. Você acha que ele é um ser
Não é um ser contingente como nós, que dependemos da vida? Dependemos da vida, irmãos. Da existência. A existência não é um ato do ser, uma capacidade inerente do ser. Não. Isso vem de Deus. Se estamos vivos é por Deus. Todas as coisas subsistem nele, quer dizer, todas as coisas têm vida nele. Amém. Que maravilha. Então esse é o segundo aspecto. Você observa que na criação já tem esse aspecto coletivo do nós. Está aí. Você vê, Deus está trabalhando para esse coletivo. Por isso que depois nós vamos ver na igreja a necessidade desse coletivo, a necessidade de andarmos juntos, tudo aquilo que nosso irmão tem compartilhado conosco, a necessidade de andarmos juntos, de sermos juntos, de sermos unânimes, etc, etc, etc. Está aí. Quando você anda um pouquinho mais, aí você chega na tipologia. Na tipologia, 2 textos que eu vou mencionar para os irmãos meditarem como está presente essa questão do nós. E agora na tipologia de forma mais clara. Quando em Moisés Deus quer construir um tabernáculo, e esse foi nosso tema na semana passada, uma frase do versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo nos chama a atenção. Porque o Senhor fala assim para Moisés: me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Você observa essa frase, que importante ela é? Não diz farei, não diz farei, diz farão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação do serviço agora, veja que está no propósito eterno, o sentimento, o desejo de Deus do coletivo, está no propósito eterno, está nas esferas da criação e agora começa a aparecer na tipologia. E por que aparece na tipologia? Porque agora na tipologia não está falando desse aspecto, e o mais importante da tipologia é que agora está falando do aspecto do serviço, porque agora é o fazer o tabernáculo. Não só da natureza do assunto ainda na eternidade, mas a manifestação do serviço no tempo, porque Deus quer cooperadores, cooperação e cooperação mútua. Deus quer esse coletivo. Então ele diz: e me farão um santuário e habitarei no meio dele. Se você põe esse santuário sob responsabilidade de Deus, você fala, Deus é soberano e pode fazer um santuário. Irmão, isso é redundância, todo mundo sabe que Deus é soberano e que pode fazer um santuário sem precisar estalar os dedos. A questão é que soberanamente Ele escolheu fazer conosco. E aí entra o aspecto do coletivo, entra o aspecto do nós. Né? E a importância devida que nós devemos dar a essa pequeníssima palavra, nós. Porque Deus quer fazer conosco. Se ficar sob a nossa responsabilidade, Senhor, faz o seguinte: lá para o lado da África, ou lá para o lado do Afeganistão, tem gente lá precisando, deixa aqui, que aqui a gente arregaça a nossa manga, deixa que a gente já sabe como fazer. Já conhecemos a Bíblia, esse é o outro extremo. Não é? Ou a gente põe tudo sob a responsabilidade de Deus, ou a gente assume um coletivo que Deus não assina embaixo. Você sabia que existe coletivo que Deus não assina embaixo? Cuidado, irmão, com esse negócio de tamo junto. Isso é um jargão do mundo, inclusive. Então é uma linha tênue, muito tênue, entre a verdade e o engano. Como aquilo que é santo daquilo que é profano. Junto é propósito eterno de Deus que andemos juntos. É propósito eterno de Deus. Agora, cuidado para você não achar que se estamos juntos é suficiente, porque falta aquela outra palavrinha que vai complementar essa. Qual era? Pareceu bem ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, por mais que seja adequado. Se eu citasse para os meus irmãos, eu não quero tomar tempo, não era essa a nossa intenção. Mas por mais que andemos juntos, compreender as questões relacionadas a Deus não é nada fácil. Eu diria quase impossível. Naquele jantar de Betânia, por exemplo, quando aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro, lembram disso? E saiu aquele nardo puro e valia não sei quantos, os especialistas dizem quanto valia aquilo. Vocês lembram desse episódio? E logo depois, você vai ver que nos sinóticos, parece que Lucas não menciona, mas João menciona que aquele que falou alguma coisa foi Judas, porque ele ficava com a bolsa e surrupiava a bolsa. Ele falou, nossa, mas a gente podia vender isso por grande dinheiro, mas onde é que está o erro disso? Vamos tirar Judas de cena. Vamos ficar lá com os evangelhos sinóticos e vamos deixar João de lado. Vamos ficar como se a gente abrisse somente ali e pudesse ver esse texto, porque você sabe que os sinóticos é para serem vistos juntos. Está aí o princípio novamente do juntos. Né?
Mas como o assunto aparece em João e o João não pertence aos sinóticos, então se você olhar o jantar de Betânia e analisar friamente, você e eu faríamos a mesma coisa. Ou não faríamos? Como é que você vai quebrar uma coisa de tanto valor, não é? Como é que você vai quebrar uma coisa e vai fazer dessa forma as coisas? Logicamente que se estamos juntos, vamos pensar, vamos analisar esse caso, vamos dizer o seguinte, olha, todo mundo aqui não tem nada, que eles eram, dinheiro lá era um negócio complicado, né? Se você estudar a história paralela, intertestamentária, você vai observar que os apóstolos viviam com Jesus com quase nada, quase nada. Vocês sabem que eles não estavam atrás de vil metal, eles não estavam atrás de riqueza. Era a mensagem que precisava ser difundida, não é? Eles não tinham muita atenção para essas coisas e eram pessoas pobres, pessoas simples, não é? Então, como você, dentre pessoas simples, você vai ter uma atitude dessa de quebrar um vaso, né, e fazer aquilo que ela fez com o Senhor Jesus? Era uma joia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que para nós é administrável, para Deus, pode não ter relação nenhuma com a administração, que a verdadeira administração é aquela que sai da voz de Deus. Quem é que administra a igreja? Então, rapidamente você vai dizer, os presbíteros. Tá bom. De certa forma, são os presbíteros, mas sob orientação de quem? São as coisas da cabeça, das cabeças pensantes, vou botar no plural, dos presbíteros que saem as ideias para a edificação da igreja? Jesus não falou isso, ele falou, eu que vou fazer esse negócio, eu vou edificar a minha igreja e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Se os presbíteros quiserem direção, orientação, não é, conteúdo para poder trabalhar, servir o povo de Deus, olha, eles vão precisar estar diante daquele que edifica. Eles não têm nada para edificar, ou tem? Não tem, a complexidade é muito grande. Você pode até conhecer algumas coisas, mas não são aplicáveis, porque cada estrutura é complexa demais. Uma coisa é aquele irmão, outra coisa é aquele irmão, aquela família, aquela outra, aquele problema, esse problema. São coisas impossíveis de ser administradas. Não adianta você entrar no campo da lógica. Ele não otorgou pessoas para fazer isso. Isso destrói a obra de Deus. Você quer ver o que destrói a obra de Deus? Um bom inteligente. Um bom inteligente. Quando você vê alguém inteligente, cuidado. Cuidado com as palavras, cuidado com o poder persuasivo, cuidado. Porque sabe quem é quem tem o poder da persuasão? Sabe quem é? É o Espírito Santo. Esse persuade como ninguém. Nós não precisamos persuadir ninguém. Você fala a palavra e confia que o Espírito é poderoso para fazer além do que você pensa e do que você imagina. Ele pega aquela palavra e fala para quem ele precisa falar, edifica como deve edificar, ponto final. Você não precisa se preocupar com isso. A preocupação sua e minha tem que ser conosco. Que tipo de coisa nós estamos embolando e misturando a nossa mensagem? O que nossos irmãos estão ouvindo? De que maneira isso vai chegar à mente ou ao coração dos nossos irmãos? Que tipo de prejuízo isso pode causar, como tem causado em muitos? O irmão estava nos falando aqui no intervalo de pessoas que pessoas que os irmãos conhecem que já beiraram a loucura, porque se mexe, se manipula, a inteligência causa essas coisas. Mas o falto de inteligência também destrói. Tudo destrói a obra de Deus, se não for o próprio Deus que edifica. Então, esses aspectos farão para mim um santuário ou um tabernáculo. E o quê? Habitarei no meio deles. Ele pede essa participação mútua e responsável. Se um irmão se esquiva desse serviço, de ombrar com outro irmão na obra de edificação, nós ficamos empobrecidos, porque meus irmãos sabem que Cristo não está repartido numa pessoa, por mais capacitada. Ah, mas ele tem 5 talentos. Se ele tivesse 100, não seria possível. A riqueza de Cristo está repartida no corpo de Cristo. E nós precisamos de todos os irmãos, sem nenhuma distinção. Precisamos de todos juntos. Se você observar no próprio tabernáculo, os irmãos já ouviram isso? Vamos lembrar os irmãos que haviam tábuas emparelhadas. E o princípio das tábuas emparelhadas era interessante. Elas descansavam sobre base de prata, isso fala da redenção, né? Está de pé, né? Porque tem olhos azuis, 1,80 m, está de pé, porque está descansando sobre base de prata. Existe um sangue que foi derramado por você e por mim, e por isso estamos de pé, não é? Estavam de pé e as tábuas estão parelhadas de madeira de acácia. E o interessante é que as medidas laterais
da largura das tábuas é de 1,5 côvado. E nós sabemos que na Bíblia a medida completa é representada pela Trindade. Não tem como você... Por que nós vamos dizer o que é mais completo no universo? Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você tem uma medida de 3. Mas essas tábuas que estão colocadas uma ao lado da outra, a medida dela qual é? 1,5. E 1,5 o que significa? Que nós estamos à metade, estamos além da medida completa. Para que você seja 3, o que você precisa? Você precisa do outro irmão, você precisa da outra tábua, não é? E assim vai ficando de pé o tabernáculo, em toda a sua extensão, tábuas ligadas umas às outras. É só necessário que ele seja seu irmão. Ah, mas ele não conhece aquela doutrina. Não é essa a questão. Se a doutrina fundamental é conhecida por ele, e se ele é um filho de Deus, ele é um irmão, né? Então ele está junto, aparelhado conosco. Obviamente que, devido à visão, existem alguns que querem fazer outras obras, mas nós estamos falando da obra de Deus em Cristo. Se todos temos o sentimento de obrar em Cristo, nós temos que contar com todos aqueles que são de Cristo. Se você exclui um, você não tem obra completa. Você não tem medida completa, porque a medida completa está repartida no corpo completo. Então nós realmente precisamos estar nessa empreitada de estarmos juntos, darmos valor a esse aspecto de estarmos juntos. Então depois da tipologia, da sombra, tem outros textos, não vou me deter aqui. Logo na frente você observa a igreja, nasce esse programa, esse projeto maravilhoso de Deus. Costumo dizer que estava escondido dentro de Cristo, como Cristo estava escondido dentro de Deus. Nunca ninguém conhecia a Deus, e Paulo fala, nunca ninguém viu Deus, jamais. Né? Mas o Filho unigênito, já é outro texto, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, se Deus não pode ser visto, quem pode revelá-lo? O seu Filho, somente o seu Filho. Não é? Mas nós observamos que o seu Filho também, de alguma forma, está escondido. Ou não? Tá, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E o que aconteceu em Mateus 16? Quando Jesus perguntou, e vocês? O que vocês dizem acerca de mim? E Pedro tomando a palavra, tu és Cristo, Filho. Esse versículo, você vai ver eu falando dele muitas vezes, porque me impressiona esse versículo. E no que nos impressiona esse versículo? Porque sim, a gente sempre tem esse sentimento de que, essa verdade de que Jesus revela o Pai, esse mistério oculto. Mas também Jesus é revelado pelo Pai. Né? Então quando Pedro diz que tu és o Cristo, ele diz, você é bem-aventurado, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue. Quem foi que revelou a Pedro? Foi o Pai. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho. Tem uma relação fechada, não se pode conhecer, a não ser que um revele o outro. Não é assim? Então, isso é muito maravilhoso para nós, meditarmos nessas questões que são tão importantes, né, para a revelação daquilo que é o mais essencial e básico da vida da igreja. Mas vamos voltar então a esse ponto do nós, para a gente seguir aqui e já ir fechando e terminando. Então aí agora temos a igreja e começamos a ver na igreja os apóstolos ensinados pelo Senhor Jesus, começando a introduzir esse sentimento de que eles estão sempre juntos, eles reúnem juntos, eles oram juntos, eles dão muito valor ao coletivo. Eles tiveram olhos abertos para ver o quanto é importante o coletivo. Mas agora nós vamos àquela outra palavrinha, que é a necessidade da complementação, de não só estarmos juntos, não acharmos que andar juntos temos o aval de Deus. Temos que estar no Espírito, temos que estar em Cristo, temos que estar ouvindo o que o Senhor precisa nos dizer, precisa nos falar, precisamos muito ouvir, não é? Deixa eu mencionar uma passagem do Antigo Testamento para vocês verem que andar junto é sim propósito eterno de Deus. Mas existe um andar junto que é uma desgraça total. Deixa eu mostrar isso aqui para os meus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 13. Porque pode ser que isso nos ajude a dizer, realmente andar junto é bom. Mas a partir de agora, eu vou abrir meu olho. Porque, capítulo 13. Eu vou ficar mais ligado, digamos assim, porque, como diz o outro, nem tudo que reluz é ouro. Não é? Uma linguagem que a gente possa entender.
1 Crônicas 13. É aquela questão da arca que vocês conhecem bem. Não vou citar, não vamos ler todo o texto, irmãos, porque meus irmãos já conhecem o texto do capítulo 13, né? Que fala de Uzá, que foi colocar a mão na arca, porque Davi colocou a arca sobre carros de boi, é um assunto que os irmãos já conhecem. Quero chamar a atenção ao primeiro verso, onde todo o problema começou. Olha o que ocorre. Nós sabemos bem que a arca não deveria estar em Obed-Edom, que a arca não deveria ser levada pelos filisteus. Nós sabemos que não pode haver um templo sem a arca, porque o templo é uma figura da casa de Deus. E a casa de Deus não pode ficar sem a arca, porque a arca fala e representa Cristo. Seja o templo, seja o tabernáculo, não pode. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos juntar como um só homem e nós vamos pegar a arca lá desses incircuncisos, porque isso não vai ficar lá. Isso pertence a Deus e pertence a cada um. Nós vamos lá e vamos pegar. É boa a intenção? Sim ou não? Ué, é nobre a intenção, é claro que é nobre. Estamos falando em nome do conjunto, estamos falando em nome do colegiado, estamos com o coração naquilo que é a vontade de Deus. A arca tem que ficar aqui. Irmão, só depois que Deus foi falar que queria 3 meses a arca na casa de Obed-Edom e abençoar a casa de Obed-Edom. Nós estamos lidando com Deus que nós não conhecemos muito bem o seu caminho. Vamos conhecendo pouco a pouco à medida que vai ligotejando essa revelação maravilhosa para nós. Então olha o que ocorre. Capítulo 13, versículo 1. Diz, e teve Davi conselho com os capitães. Olha como democrático Davi. Um rei precisa fazer isso para quê? Você vê vendo aqui o princípio de democracia, o Gerson falava de manhã, né? Sobre a nossa carne gosta de democracia. E saiu da minha boca assim, acho que gosta de democracia por causa da palavra demo, né? Começa com demo. Deve ser isso. Porque ô carne para gostar de democracia, a gente gosta muito disso. Agora olha o perigo, irmão, olha como nós precisamos desesperadamente do Espírito. Porque por um lado é propósito eterno de Deus, né, que haja esse colegiado. Deus chama o coletivo. Você quer ver uma coisa? Quando Deus chamou, um princípio de redenção visto na sombra, na tipologia. Quando Deus chamou o seu povo do Egito, seu povo estava escravizado, capítulo 33 de Números diz o seguinte, 33 versículo 4. E partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam em Sucote. E partiram, pois, as 42 jornadas e partiram, pois, e partiram, pois, e partiram, pois, partiram e chegaram, partiram e chegaram, partiram. O que é isso? Isso é chamada, né, de uma forma redentiva, porque eles estavam escravizados, na tipologia eles estão escravizados pelo governo de Faraó, e eles são retirados lá pelo Moisés, que é a figura do Senhor Jesus. Eles entram na nuvem, no mar, nas águas do batismo, não é? E entram logo depois das águas do batismo na teologia da prosperidade, não foi? Não, no deserto, porque é aí que eles vão aprender. Existem muitas coisas, nós aprendemos alguma coisa de Cristo no início da caminhada, mas temos muito a aprender e o nosso coração precisa demais ser revelado e não tem lugar melhor do que esse para revelar coração. É o lugar onde você consegue mais ver. Os grandes telescópios no mundo para se ver o espaço estão colocados no deserto. Lá é o lugar de visão. Você quer ver? Cuidado, hein, irmão, não ora para ter visão não, que o Senhor vai te levar para lá. O lugar para ter visão é no deserto. Você pode observar, irmão, você começa os processos de dificuldade na sua vida e imediatamente você começa a observar que o seu campo de visão amplia rapidamente. E por que amplia? Porque você está, como você não é Efraim, é como o bolo que não foi virado, você está sendo virado para uma proposta. São pães da proposta. Deus quer oferecer uma proposta ao mundo. Deus quer que as pessoas mastiguem você e se sintam bem. Como a gente comeu aquele churrasco de manhã. Todo mundo ficou bem, deu sono, não foi? Essa é a proposta de Deus, é botar a gente para cozinhar, para oferecer como proposta ao mundo. Tem aí o comunismo, né? Tem o socialismo, tem a democracia, mas tem a proposta de Deus, irmãos. E essa proposta, Ele quer dar ao mundo através da igreja. A igreja não pode ser só um fruto, ela tem que ser um fruto saboreado. Esse é o propósito. Se você botar um lindo cacho de uva na geladeira, ele é bonito na geladeira, mas ele é mais bonito quando você pode tocar dele, saborear ele. Uma igreja bonita que não se possa saborear é um pão talvez que não foi virado como Efraim. Cozinha de um lado, fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, anda do mesmo jeito, mas do outro lado está cru. Tem que ser virado.
Então são nesses processos que nós mais ganhamos, amém? Você vai observar que irmãos que começam a caminhar por processos difíceis, logo, logo você vai ver que a visão dele amplia, a vida dele amplia no Senhor, ele ganha algo mais de Cristo. Obrigado, irmão. Então partiram de Ramsés. O que é isso, irmão? Chamado uma redenção coletiva. Amém? Porque partiram, foram salvos da mão do imperador. De que maneira? Os homens, não. Os homens e as mulheres, não. Os homens e as mulheres, não. Todos foram. Isso é redenção corporativa. Chamamento desde a eternidade, na criação, na redenção, na realidade, quando você vê a igreja é um corpo, não é? E na Nova Jerusalém. Deus quer o coletivo. Mas falávamos, olha a linha tênue que está aí. Por um lado, Deus quer o coletivo. Por outro lado, o próprio coletivo pode destruir a obra de Deus. Então aqui está Davi, um bom democrata, buscando conselho. Você não faria o mesmo, irmão? Então ele diz, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos. Davi é muito democrático, muito. Ele não tem ele não são só os generais de 5 estrelas, não. Ele fala com todo mundo ele quer ouvir alguma coisa. Assim como nós. Irmão, estamos fechados? Estamos. E se errar? Ah, irmão, se errar todo mundo junto. Sai desse time. Sai desse time. Se você vê que a coisa está quebrando, você seja fiel com seus irmãos. Fale, irmão, isso vai dar errado por conta disso, disso e disso. Sabe quem age assim? Quem lembra que agia assim no Antigo Testamento? O atalaia. E se o atalaia vê o mal e não avisar, o que acontece com ele? O atalaia não pode ser corporativista, ele tem que ser corporativo. A diferença. Conselheiro Aitofel, né? Exato. Outro exemplo bom. Então você vai observar que sim, vamos enfatizar isso, é sim muito importante esse aspecto coletivo, mas temos que ter cuidado porque ele é governado por um cabeça. E esse cabeça efetivamente não somos nós, é o Espírito de Cristo em nós. Então ele diz, os capitães dos centos e todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel. Agora chegou a congregação. Davi trouxe para a igreja. Toda a congregação de Israel, dizendo, se bem vos parece, e se vem isso, meu Deus, agora que entrou o Senhor só entrou agora. Observa a ordem que está nas suas escrituras. De todos esses elementos que ele vem citando, o Senhor é o último a ser observado. Não era o Senhor que deveria ser o último, o Senhor deveria ser o primeiro, porque é Ele, irmão, quem tem que governar. Seja individualmente, seja a família, o princípio não muda, o princípio é o mesmo, sempre. O governo de Deus, o governo de Cristo, o governo do Espírito. Aí então, meus irmãos, aqui nós já vamos saber o final da história, não vamos ficar com essa história triste, vamos ficar só até aqui. Mas eu gostaria de mencionar outro ponto relacionado à questão da vida. Como não só os apóstolos, você vai ver isso claramente depois nos apóstolos, mas como antes ainda, isso estava tão claro entre aqueles que serviram a Deus. Os homens de Deus tiveram sempre esse princípio e a gente precisamos nos agarrar a isso. Não abrir mão do coletivo, não partir para uma experiência subjetiva, porque nós somos subjetivos por natureza. Você quer ver coisa difícil para os irmãos que caminham há mais tempo, vão concordar comigo. Até hoje buscamos ver um movimento coletivo da igreja, não é verdade? Quanto nós falamos sobre isso, quanto nós ensinamos os irmãos a isso, mas nós ainda, infelizmente, muitas das nossas assembleias, ainda temos um pastor e uma congregação. Não é? Porque isso é um grande desafio. Andar junto, não é? Andar junto na verdade, como o nosso irmão mencionava de manhã. Andar junto com o princípio. Princípio esse de abertura, de falar a verdade, cada um com seu companheiro. Não é? Dizer que isso é não, dizer que isso é sim, fazer a sua parte. Porque existe a obra em 3 níveis. A obra de Deus, que é no contexto geral, que nos inclui. Né? A obra do ministério, que é o ministério do corpo, trabalhar para que o corpo, a função múltipla do corpo, seja real, seja efetiva. E Paulo fala no capítulo
3, ele fala da obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3. Né? Ele fala da obra de cada um. Então você tem uma obra geral, que é a obra de Deus em todos os tempos. Né? Você tem um degrau abaixo, a obra do ministério, que é o preparar dos santos para que eles sirvam como os santos nas suas funções, e as suas funções são individualizadas, porque Deus não dá galardão coletivo. Cada um conta de si mesmo, Deus não é coletivo. Então observa isso. Ao mesmo tempo que nos movemos coletivamente, temos responsabilidades individuais. Então, se você está num coletivo que você observa que as coisas não têm o padrão do Espírito, não foi a nuvem que moveu primeiro, não foi a coluna que se deslocou, então você e eu, nós temos que ter a hombridade e dizer, não, irmão, parece que não, vamos orar mais um pouco, vamos buscar o Senhor mais um pouco, para que possamos ter todos a mesma convicção. Alguém diz assim, não, irmão, vamos, irmão, se entrar, vamos junto. Tá bom, irmão, mas quando apanhar, vai apanhar todo mundo junto, hein? Vai sobrar para todo mundo. Não é? E a questão não é se vai apanhar ou não. Porque levar umas varadinhas do Senhor, isso é glória, não é? A questão não é essa. A questão é que a gente danifica. Às vezes uma atitude coletiva pode danificar a obra de Deus por 20 anos. 20, 30 anos de prejuízo por causa de uma atitude. Mas foi em nome do coletivo, foi em nome do colegiado, mas não foi governado pelo Espírito. Então, se você observar Moisés, por exemplo, no capítulo 25 de Êxodo, ele é chamado para ouvir o que Deus precisava falar com ele. Antes do capítulo 25, onde tudo começa, Deus chama Moisés ao monte da sua presença. O monte está sempre se referindo à presença de Deus. Quando Deus chama Moisés ao monte, ele sobe com os 70 anciãos, depois ele sobe sozinho com Josué, e depois Josué não aparece mais, ele entra, fica 6 dias, parece que precisa chegar ao final de si mesmo, num número representativo do homem, e depois a nuvem o cobre, não é? E depois Deus começa naquela comunhão que Deus e Moisés. Mas existe uma palavra especial que o Senhor fala no capítulo 24 para Moisés, na sua subida ao monte. Deus fala assim, Moisés, sobe o monte a mim e fica lá. Aquela não era uma oração de café da manhã. Agora, Deus vai repartir grandes responsabilidades a Moisés. E para que essas responsabilidades sejam repartidas, Moisés vai ter que ficar no monte da santa presença de Deus. E agora o negócio vai começar a apertar para a gente. Porque a gente quer andar junto, a gente quer coletivo, não é? A gente quer falar em nome do Senhor, conjuntamente. Sabemos que é propósito de Deus conjuntamente, colegiadamente. Mas olha, irmão, não nos enganemos. A direção vem do Espírito. E no Espírito nós precisamos estar. Os homens de Deus da Bíblia, todos eles tiveram isso como princípio. Todos, você não vai achar nenhum. Quando você olha nos livros da restauração do profeta Ageu, você encontra logo esse princípio de cara. Eles deixaram a obra de Deus e começaram a mexer nas suas coisas. Começaram a panelar suas casas. Lembram disso? O que foi que o Senhor falou para ele? Para eles, depois da reprovação, depois do diagnóstico, o Senhor dá o remédio. Qual é o remédio? Subir ao monte. Trazei madeira, participação responsável. Trazei madeira e edificar. E não se pode edificar a casa no pé do monte, tem que subir ao monte. Não existe trabalho coletivo efetivo se não há subida do monte. Amém? Estamos entendendo o princípio? É esse o princípio maravilhoso que está aqui. Subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Por que ele é glorificado? Porque essa casa vai ter os padrões dele, porque quem construiu a casa estava com ele. Pôde ouvir o que ele precisava dizer. E você vai observar que no capítulo 25 já começa assim. Então disse o Senhor a Moisés. Agora Deus vai poder falar, porque a gente pode querer direção para o coletivo, mas onde é que vem a direção? Vem de Deus, mas aonde? Com todo respeito aos meus irmãos, não vem da oração matinal do café da manhã. Ela vem da prática da presença de Deus. Se você quer andar coletivamente, você e eu me incluo isso primeiramente, porque sou eu que estou falando. Eu tenho que me incluir primeiramente. Se quisermos andar ouvindo, quisermos andar adequadamente, o princípio do sacerdócio que governa o ministério levítico, se quisermos ter efetividade ministerial coletiva, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem
a nos dizer. Amém? Isso não é automático, isso não é mágica. Moisés foram 40 anos. 40 anos. 40 anos de deserto, né? Depois dos 40 que passou por lá, que Deus não queria um déspota, queria um servo. Não é? Ô, Senhor, mas eu tenho tanta habilidade, já passei na faculdade, eu sou PhD. Eu tenho pós-doutorado. Assim, é esse o perigo. É esse pós-doutorado que é o perigo. Não é? Mais 40 anos para aprender a cuidar de coisas que você vai cuidar sempre daqui para frente. Mas lá no monte foram 40 dias. 40 dias lá no monte. Depois, quando você vai olhando, vou citando aqui para não tomar o tempo dos irmãos, você continua olhando ao longo do Novo Testamento, você vê a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa uma noite em oração no monte porque ele precisa escolher 12 discípulos. Lembram disso? Ele está uma noite em oração. Ele precisava passar uma noite em oração, sendo ele o próprio Deus? Precisava, estava nos dando o exemplo de como deveria ser as coisas. Né? Ele vai tomar uma direção, ele vai tomar uma atitude em direção aos homens. Então precisa ser primeiro em direção a Deus. E, irmão, o trabalho coletivo, por ser somente de natureza coletiva, ele não abona o nosso sucesso. Não é por você fechar com seu irmão que Deus fechou com você e com seu irmão. É quando Deus fecha conosco que a gente fala, amém, Senhor. Então podemos andar, irmão, com toda a confiança. Amém. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Saiu dele, lá no capítulo 13 e 14. Saiu o amparo deles, o Senhor é conosco, Josué e Caleb. Aqueles homens ouviram a Deus. Eles tinham segurança no que estava falando. Vamos botar o pé na terra. Mas tem monstro, não tem monstro. O Senhor é conosco, eles são pães. Viraram o pão. Por que isso? Porque eles tiraram lá do fundo. É aquela fé que vem lá do fundo. Da onde? Que fé é essa? Não existe essa fé. Essa fé é a fé do terceiro olho. O pessoal lá do Oriente fica com o olho aqui, você já viu? Um caroço que cria aqui de tanto usar a mente. Essa fé que estão falando na televisão aí. Cuidado com ela. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o que Deus tem para nos ouvir é que gera fé. E o que Ele nos fala é o que é próprio do seu evangelho, é o que é próprio da sua pessoa, é o que é próprio da sua obra, é o que é próprio dos seus ensinamentos. Eu vou fazer um acréscimo aqui para que não seja mal interpretado. Nunca coloque doutrina em detrimento de vida. Ouço isso várias vezes, todos os dias. Vai uma ajuda para a gente. Nunca coloque doutrina em detrimento de vida. São duas verdades. Você não pode colocar em detrimento uma da outra. Se você quiser ficar só com a doutrina, você vai ter dificuldade. Mas se você quiser ficar só com a vida, pode ser que você tenha mais dificuldade ainda. Porque nem tudo que é sobrenatural necessariamente é divino. Vida é sobrenatural, mas às vezes não pode não ser divina. Pode parecer com vida e não é vida. Então qual é a maneira de entendermos se a vida é legítima? As sagradas, elas sempre estão pautadas nas sagradas. Não coloque doutrina em detrimento de vida. Não existe nenhum problema entre doutrina e vida. O problema está em separar as duas coisas. O Senhor não nos daria a palavra para dizer, não tem mais nenhum valor, o negócio é a sua experiência com o Espírito Santo. Mas qual é a experiência que você vai ter? Qual é a base? O que vai te manter seguro? A palavra de Deus. Então cuidado com essa questão da experiência, porque isso já é um movimento na história, isso já é velho, irmão. Não repita isso não. Isso já é uma coisa velha. Isso já aconteceu. O iluminismo, né, e todas essas questões de ismo, isso já ocorreu. Nós precisamos da palavra e precisamos da vida que sai dela. A vida sai da palavra. A palavra que eu vos falo, disse o Senhor Jesus, é o quê? Espírito e vida. Somos nós que separamos. A gente tem uma habilidade, inclusive, para fazer isso. Mas se a gente não separar, você pode recebê-la como vida. Senhor, que maravilha. Esse dia eu estava lendo um texto do George Miller. Estava mencionando para os irmãos. George Miller começou a fazer força para entrar na presença de Deus. Ele falou, isso não está certo, tem alguma coisa que está errada aí. E o Senhor falou para ele, abre a palavra, vamos ter comunhão. E ele começou a abrir a palavra, e eu já estou fazendo isso, porque isso é maravilhoso, era tudo que eu queria, irmã. Falei que às vezes a gente vai, né, para ficar um pouco na presença de Deus e às vezes não flui, né? Aí acho que hoje o Senhor não me quer, não.
Não é isso, é que a nossa carne tem dificuldade do monte é subida, o monte é subida. Então há dificuldade. Né? E aí esse irmão pegava os textos da palavra e começava a ler. Ao momento que começa a ler, né, começa esse processo de comunhão. O Senhor falando com ele ouvindo o Senhor, falando com o Senhor com ele, e ele começa a ensinar esse princípio. Não, irmão Roger, não, o irmão Jorge Miller que ensinou isso. Que maravilha, irmão. Que era um homem de oração. Ou seja, um homem que leu a Bíblia 200 vezes, 100 foi de joelho. Ele era um homem de oração, um homem de fé. Se ele era um homem de fé, de onde que vinha essa fé? Da palavra. Então, porque ele lia, ele sabia, ele ensinava isso. Você quer ter fé? É a palavra. Ele ensinava isso. Mas nesse aspecto de comunhão, se ele já é um homem de oração, por que ele vai ensinar isso? Porque ele viu esse caminho e é verdadeiro. Então a gente nunca deve cometer o erro de separar uma coisa de outra. O Senhor deu tudo, tudo é nosso, irmãos. Amém? Amém? Tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Então você vê Jesus com o mesmo princípio. Ele sobe um monte porque ele precisa estar em oração para aquilo que vai ser feito. Não é? Ele vai escolher 12 discípulos. Em Paulo você vê o mesmo princípio. Capítulo 3 de Efésios, Paulo está de joelho. No capítulo 3, todo o capítulo 3 até o versículo 10, 11, 12, 13, esse homem está falando do mistério de Cristo como nunca se viu nas Escrituras. Mas no versículo 14 ele cai de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe por que esse homem cai de joelho? Para que a oração dele, objetivamente, era para que os irmãos fossem fortalecidos no homem, porque Paulo conhecia esse princípio. Qual é o princípio? O princípio é que o trem não anda se não tiver os trilhos. A gente quer andar, tem o trem, irmão, está tudo aí, mas cadê os trilhos embaixo da locomotiva? Não vai andar. É empurrar trem, a gente está empurrando o trem na areia. Não anda, a coisa fica difícil. Você começa a orar, começa a buscar o Senhor e as coisas começam a acontecer. Amém. Primeiro tem que derrubar o valente, irmão. Tem que amarrar o valente para os grandes desafios. Se o valente não for amarrado, irmão, nada acontece. Você quer evangelizar, não consegue. Você quer ver a igreja fluindo, você não vê fluência. Você quer ver isso, você não vê. Você quer ver aquilo, você não vê. O que você vê são presbíteros com roupa de bombeiro. Tem um irmão aqui que é bombeiro. Com roupa de bombeiro, com aqueles extintores apagando incêndio, não é? O tempo todo apagando incêndio. Sabe o que está faltando, irmão? Com todo respeito, começando por mim, tirar um bocado de cabelo do joelho. Não é? Buscar o Senhor com mais intensidade. Entendendo que o coletivo tem a sua importância, mas ele, como a locomotiva, ele vai fluir naturalmente se a direção do Espírito estiver clara para nós. E aonde que ela é clara para nós? No monte da sua santa presença. E quando você abre, você tem aí Paulo, né, citava Paulo, você vê também exemplos em Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te aonde? Na graça. Aquele texto de capítulo 3 de Efésios, depois os irmãos leem, porque ele tem algo muito interessante que fala do coletivo, porque primeiro o fortalecimento do espírito, do homem interior. O segundo é que para que Cristo habite pela fé no coração. Ó, que teologia estranha de Paulo, não habita ainda não? Pensei que já habitava. O espírito tem que ser fortalecido para que Cristo habite pela fé no coração. Né? A fim de que, arraigados e fundados em amor, podeis o quê? Compreender o quê? Com essa palavrinha, irmão. Essa palavrinha, a fim de poderes compreender com todos, olha o coletivo aí. Mas começa no coletivo? Não. Começa no fortalecimento do homem interior, no espírito. Um espírito fortalecido, nós vamos ter uma comunhão fortalecida. Um espírito fortalecido, nós vamos ter uma igreja que avança nos seus propósitos. Não resta a menor dúvida. Porque esse não é o meu maior interesse. Esse é o maior interesse de Deus. Deus é o maior interessado. Mas se a gente inverter as coisas, fica muito difícil. Não é? Então você vai ver também Paulo orientando a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Porque ele vai dar uma incumbência para Timóteo, não é? Mas antes dessa incumbência, o que vai ser necessário? Que ele seja fortalecido na graça, né? Seja fortalecido na graça. E o que de mim ouviste, Timóteo, diante de muitas testemunhas? Entra o aspecto da prática, entra o aspecto do viver, porque a gente fala assim, irmão, vocês são muito espirituais. Aí o outro fala, irmão, vocês são muito práticos.
a gente novamente separou a coisa que não é para separar. Espiritualidade é prática. A prática é a prática da espiritualidade. Agora, não pode ter prática da prática da prática, porque isso era o que falavam os filósofos. Aí já mudou tudo. Às vezes nós fechamos entre nós, mas bom, é isso que temos que fazer e vamos ir fazendo. Mas nunca ouvimos o Senhor nos falar nada sobre aquilo. Então é muito prático, mas não é espiritual. E se não é espiritual, não redunda em glória para Deus. Não traz edificação efetiva para a igreja. Não traz, não traz, não traz, não traz. Só a vida pode edificar a igreja, irmãos. E a vida não é algo técnico, meus irmãos sabem disso. Então o que tu ouviste de mim, Timóteo, confia a homens fiéis e que sejam idôneos, fidelidade para manter com fidelidade o conteúdo, idoneidade para transmitir, que sejam idôneos para o quê? Para transmitirem a outros. E houve tanta idoneidade e fidelidade, tanto em Timóteo como naqueles que eles transmitiram, e principalmente no Espírito Santo, que o Evangelho chegou até nós. E com esses maravilhosos princípios. Então eu vou ficar com o último texto aqui, parando a minha participação, e depois abrindo o microfone para os irmãos que terem sentimento de compartilhar algo. Olha esse texto aqui também apostólico. Atos, capítulo 6. Irmãos, se a igreja precisou sempre andar na presença do Senhor é Deus, em todos os seus tempos, em toda a sua história, o que deve ser isso hoje, hein, irmão? Um tempo onde as coisas estão se fechando, irmão. O dragão já está quase visível na terra. Não é? Às vezes quando você sente um cheiro de... sente um calor aqui no cangote, um bafo no pescoço. Não é, irmão? Ou não? A pressão que muitos irmãos testemunham em diversos lugares e em outros países, irmão, fala, irmão, o que é isso, irmão? Que calor é esse? Só pode ser desse negócio ruim aí, irmão. O Senhor te repreenda. Porque os irmãos já percebem o tamanho, o prelúdio das coisas que estão na terra, as coisas como vão acontecendo rápido, galopante, coisas que há 20 anos a gente ouvia só falar, hoje está daí diante dos nossos olhos aí. A gente achava que nunca ia acontecer, já estão aí. Então, irmão, se naquelas épocas remotas, você não, irmão, mas naquela época, talvez, do início da história, onde a igreja foi mais perseguida, não fale mais isso, não fale mais isso. Nesse tempo que nós estamos aqui, nesse tempo, no século XX, já morreu mais cristão do que em toda a história da igreja. Martirizados. Então, esse tempo já é um tempo muito mais complexo do que aquele. Mas também tem uma outra coisa. A glória dessa casa será maior do que da primeira. Bendito seja o nome do Senhor. Há um general de guerra que vai à frente. Lembra disso? Falávamos aos irmãos, em Ageu você vê esse princípio. 14 vezes é citado Javé Tsabaote, o Senhor dos exércitos. Eles estavam em obra de restauração. Então está em guerra. Está em guerra, não tem jeito. Se você achar... Às vezes a gente vê, os irmãos estão brincando, estão rindo, estão, olha, irmão, mas à medida que o Senhor vai abrindo nossos olhos, esse riso vai se transformando em pranto, em necessidade de buscar o Senhor de uma forma cada vez mais séria e mais séria, porque as coisas que estão diante de nós já não vão acontecer, já estão acontecendo. E não estou aqui para espantar ninguém, qualquer um que for usar esse microfone aqui, creio que vai dizer a mesma coisa, não sendo muito subjetivo. As coisas já estão diante de nós. Então, um tempo como esse, para estarmos diante do Senhor, e oxalá, queira Deus, que possamos estar juntos diante dEle. Amém? Acho que isso a gente não fez aqui. Sim? Nós não tivemos um tempo mais juntos, quem sabe, para orar um pouco mais, para buscar um pouco mais, para ouvir um pouco mais. Há muita necessidade para esse tempo, irmãos. Eu termino com essas palavras aqui dos apóstolos, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles tinham isso com clareza, você vê? O assunto que foi levado diante deles, os meus irmãos compreendem bem, lembram bem. Era o assunto das mulheres que chegaram, as gentílicas, né, que chegaram para a comunhão, que agora não são mais gentílicas,
fazem parte do corpo de Cristo, mas ainda havia algumas situações lá, elas começaram a ser desprezadas no ministério, no serviço cotidiano, e foram então instituídos 6, que eram os diáconos. E os apóstolos disseram, não é razoável que a gente largue, deixe a palavra e vamos servir as mesas. É importante que 6 homens, eram 6 homens? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, etc. Mas nós perseveraremos na oração, ministério sacerdotal. Sem sacerdócio não há reino. Sem sacerdócio não há representatividade. Sem sacerdócio não há direção, porque a direção vem lá do Santíssimo, vem lá do monte da presença. É de lá que vem a direção. Então você vê um ministério sacerdotal que precisa estar diante de Deus, e um ministério levítico que precisa estar diante dos homens. Um serviço a Deus e um serviço aos homens. Perseveraremos na oração, é o sentido vertical, porque senão o nosso serviço não vai ter realidade espiritual no vertical. Ou não? Você acha que o nosso serviço, só por ser coletivo, ele tem efetividade? Só por ser coletivo? Essencialmente. Vocês estão juntos, irmão? Então é de Deus. É assim? Não é assim. Uma palavra simples que eu gostaria de repartir, mas que a gente também pudesse considerar. Amém? Esses 2 aspectos precisam caminhar juntos. Reino de sacerdote, ou reis e sacerdote. O sacerdote, ele entra como sacerdote e sai como rei. Ele entra para a presença de Deus e sai com ela de lá. Quando ele sai com ela de lá, ele pode representar, né, no mundo físico as realidades que ele colheu, os pães frescos que foram colhidos na comunhão, no lugar santíssimo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a essas considerações. A importância do coletivo, nós temos que guardar isso e buscar isso. Agora, irmãos, a importância de que o Senhor fale a nós, para que esse coletivo possa efetivamente servir, trabalhar, andar com princípios, com valores espirituais, né? De forma que não haja reprovação do trabalho. Não é? Então, isso que eu gostaria de repartir e também abrir, Gerson, para que outros irmãos, não sei, né? Então fica aberto aqui para um irmão que desejar, então, tiver o sentimento